Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas do grego intermediário e temos falado na última aula, na verdade nas últimas aulas, inclusive nos módulos anteriores, sobre o artigo. E é importante falar sobre o artigo exatamente porque nós estamos falando sobre um elemento tão comum na língua grega que aparece em praticamente todos os textos do Novo Testamento, e exatamente por essa razão faz-se necessário uma análise mais cuidadosa desse conceito, daquilo que o artigo traz para nós como sendo suas funções, certo? Então, baseado nisso, na última aula a gente tocou nós na verdade começamos a falar sobre o artigo como um substantivador e exatamente falando dele como ele pode substantivar certas partes do discurso. Então, estamos separando algumas partes do discurso, algumas partes ou orações ou formatações em que o artigo se faz, em que nós utilizamos o artigo como um elemento substantivador. E na última aula a gente começou a falar exatamente dele com relação à parte do discurso como uma palavra ou locução, sendo ela genitiva. Então vamos falar aqui exatamente sobre isso e especificamente falar sobre o artigo nesse ponto da locução genitiva ou uma palavra genitiva. Nós temos aqui Mateus 16, versículo 23. Deixe-me abrir aqui também. Mateus 16, 23. Aqui nós temos o seguinte: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos entender essa frase para a gente poder entender como é que o substantivo, aliás, como é que o artigo vai substantivar a seguinte locução quando a gente chegar lá. Mas antes disso, vamos entender a frase, né? Nós temos aqui rodé strafeis eipen. Na verdade, aqui nós não temos a palavra, no grego, nós não temos a palavra Jesus, mas esse ró está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, sendo um artigo aí de referência, né? Então nós temos aí Jesus voltando, né, com essa ideia aí, o verbo strafeis, que é exatamente voltar, e ele está aí na sua forma participial. Então Jesus voltando, strafeis voltando-se, né? No caso aqui, o ró é ligado a Jesus aqui, como falei, não está traduzido por Jesus no grego, né? Não temos a palavra Jesus, mas ele foi referido a partir disso, exatamente porque no verso 22 nós temos a referência a Cristo Senhor. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então é a sequência do diálogo de Pedro com o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí rodé, nós temos o dé, que é o mas, e temos Jesus como o ró, esse artigo aí ligado a essa referência. Então, seguindo adiante, nós temos aqui o que mais? Deixa-me trazer aqui. Para ficar mais fácil aqui para mim poder escrever, certo? Vamos lá. Eipen é disse, certo? Nós temos aqui o eipen, então disse. To Petro, quem diz algo para alguém. Aqui o to Petro está no dativo, certo? Então, exatamente estando ele no dativo, nós temos aqui a Pedro, quem diz algo para alguém, sendo esse alguém esse para alguém o objeto indireto, por isso está aí no dativo. Ripage é, na verdade, esse arreda, seria o sai, né? De fato, é isso que Jesus está falando. Sai, ripage, sai, está aí na forma imperativa.
Hipage opisso mu. Seria sai, literalmente seria hipage, exatamente, né? Sai de trás de mim, sai de perto de mim. Aí foi traduzido na atualizada como arreda, né? Mas basicamente é essa ideia aí de sai de trás de mim, sai de próximo a mim. Então arreda de mim, sai de perto de mim, Satanás, que é Satanás. E aí nós temos ei. Esse ei é o verbo eimi na sua forma de segunda pessoa do singular. Então esse ei é tu és. Tu és, emu, aqui no caso traduzido como para mim. E aí nós temos a palavra escandalon. Tu és escândalo para mim, né? Escândalo. Lembrando que a palavra escandalon é a palavra para pedra de tropeço. Na verdade, literalmente, escandalon é pedra de tropeço. E eu até acho interessante essa palavra porque ela é muitas vezes mal compreendida. As pessoas no meio das igrejas, né? No meio eclesiástico, elas costumam falar que estão escandalizadas. Algumas vezes elas falam assim, na verdade, muitas vezes elas utilizam essa expressão de uma forma um tanto equivocada, porque elas quase falam do estar escandalizado como sendo algo, como quem diz, eu estou impressionado, né? Eu fiquei impressionado com o que aconteceu, fiquei escandalizado. E a pergunta, na verdade, é: você, então essa pessoa fez você pecar? Ela foi pedra de tropeço para você? Ela, não, é porque eu vi a irmã com uma roupa, sei lá, muito chamativa, não porque era imoral, mas porque ela era, sei lá, era uma roupa que era uma cor chamativa, uma cor que era clara demais, sei lá, uma razão. As pessoas têm várias razões para se impressionarem com as coisas. E aí você pergunta, mas essa pessoa fez você pecar? Não. Ela fez outras pessoas pecarem? Não, mas eu fiquei escandalizado. Não, você não foi escandalizado, meu irmão. Porque escandalon é a palavra grega para pedra de tropeço. Infelizmente as pessoas compreendem errado essa questão. Mas seguimos adiante. Hot é o porquê. Vocês já sabem, uma conjunção importante para você não esquecer. Hot, porquê. E aí nós temos não, froneis, tu não pensas, tu não cogitas, froneite, pensai, considerai, é o verbo aí. E aí nós temos não pensais, agora é a hora que eu quero que você preste atenção, certo? Agora preste atenção no que eu vou colocar aqui. Tu não pensas, e logo depois nós temos o tá, certo? Tá, porque quem pensa, pensa em alguma coisa, certo? Quem pensa, pensa em alguma coisa. Esse tá aqui, ó, ele está na sua forma acusativa. Então, quem pensa, pensa em alguma coisa. Pensa em quê? Pensa nas coisas, ou neste caso aqui, como ele está no plural e está no neutro, você deve lembrar que muitas vezes no grego a gente traduz essa formação neutra plural com as coisas, certo? Então, na verdade, é assim que muitas vezes se utiliza a forma neutra plural, exatamente traduzida como as coisas. É assim que nós traduzimos. Então, daqui não é diferente. Tu não cogitas nas coisas, tu não pensa nas coisas, tu não consideras as coisas. É assim que é traduzido esse artigo tá, como você vê aqui, tá? Vou até chamar a atenção aqui com uma cor diferente, já que nós estamos falando exatamente do que é o assunto, tá? Que é traduzido como das coisas. Professor, mas por que está no utilizando-se o das coisas, né? Temos aí uma preposição de mais o artigo as. E a resposta para isso é porque o verbo cogitar é um verbo que requer, neste caso aí, essa preposição com a transitividade que o autor escolheu utilizar. Mas o ponto é, poderia ser considerar. Vamos só traduzir o phrones,
O pensar como considerar. Tu não consideras as coisas, tu não consideras as coisas, tu não cogitas das coisas. Esse é o objeto direto, está no acusativo. E quem está no acusativo é o artigo acusativo plural. Pensais nas coisas. E o que é interessante é que apesar de não estar escrito coisas aí, esse coisas está implícito por estar no neutro plural, nós temos o artigo e nós temos tu, theu. E você deve já notar que o tu, theu tem uma terminação, tu, theu. Essa terminação tu, theu é exatamente a terminação para quê, professor? Para o nosso genitivo, certo? Nosso genitivo. Duas palavras ligadas ao genitivo e precedidas por um artigo. Então, que artigo é esse, professor? Ele é um artigo substantivador. Pensais nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus, naquilo que é de Deus, naquilo que é da parte de Deus, nas coisas provenientes da parte de Deus. Então, esse artigo, ele é traduzido como as coisas de Deus. Esse artigo mais genitivo, como você pode perceber aí, certo? Então, é por isso que nós temos um artigo mais uma locução genitiva. O artigo está substantivando essa locução genitiva, trazendo para ela esse sentido de coisas de Deus, as coisas que são de Deus, aquilo que é de Deus. E aí nós temos um alá, que é uma conjunção adversativa, antes aqui de Deus, como você já viu essa tradução. E então, e sim, no caso aqui foi traduzido como e sim, mas o alá é que é a palavra, a conjunção aqui para sua tradução. Então, alá, mas... E o que é interessante agora é que ele não utiliza nem o verbo. A gente chama isso no português de elipse, né? Ele faz uma elipse aqui, que é exatamente quando ele diz pra gente aqui, ó, mas das coisas dos homens. Aqui a tradução atualizada nem traduz as coisas dos homens, mas nós temos a mesma ideia, só que sem o verbo. Nós temos o tá, que é o artigo. Mais uma vez, esse artigo está no acusativo plural. Por que no acusativo plural, professor? Porque é no acusativo plural neutro que ele traz aquela ideia de coisas. Então, Jesus está dizendo para Pedro, tu não pensas, tu não consideras as coisas, artigo tá, as coisas, tu, theu, as coisas de Deus, aquelas coisas que são de Deus, aquilo que é de Deus. Esse aquilo que é de Deus também pode ser trazido a partir desse artigozinho tá, como nós vemos aí. Mas tu cogitas das coisas dos homens. Mas, claro, ele não traz o verbo phrones novamente. Por quê? Porque é um verbo que já marca os dois objetos. As coisas de Deus e as coisas dos homens. Estão ligadas ao phrones, ao consideras, ao pensas, como nós temos anteriormente. Então, nós temos cogitas das coisas, mais das coisas, mais cogitas. E aí nós temos mas, alá e sim, tá, ton, anthropon. Aqui novamente, aqui nós temos o ton, você deve lembrar que o genitivo plural, ele é marcado de uma forma muito regular no grego. Eu gosto de chamar a atenção para isso. Nem tudo se repete no grego, mas aquilo que se repete é bom que a gente lembre. Então o genitivo plural, ele é uma estrutura morfológica muito comum, que se repete diversas vezes nos paradigmas. Então lembre-se disso. Ômega ni normalmente tem a ideia de um genitivo plural. É uma das formas mais comuns que a gente tem no grego. E aí nós temos das e sim, ou mas. E aí nós temos taton anthropon, genitivo plural, dos homens, as coisas dos homens. Professor, cadê o as coisas aí? Da mesma forma que estava no tá anterior, as coisas de Deus, tá as coisas dos homens, taton anthropon,
as coisas dos homens. Tu não pensas nas coisas que são de Deus, naquilo que é de Deus. Esse naquilo que é de Deus, eu estou tá todo embutido nesse bendito desse artigo, tá? Tatu theu, as coisas ou aquilo que é de Deus. Eu acabei de substantivar uma locução genitiva. Da mesma forma, taton anthropon. Mas tu pensas nas coisas, naquilo que é dos homens, naquilo que se refere aos homens, naquilo que está relacionado aos homens, naquilo que é pertencente aos homens. É nisso que tu pensas, Pedro, e que está neste momento sendo está sendo muito grandemente afetado pelo próprio Satanás, ao ponto do Senhor Jesus Cristo dizer: tu pensas nas coisas dos homens. Para mim isso é impressionante. O Senhor Jesus Cristo falar dessa forma nos diz muito sobre aquilo que nós temos considerado como aquilo que o Senhor Jesus Cristo apresenta, né? Como aquilo sobre ser influenciado por Satanás. O crente pode ser influenciado por Satanás a esse nível? Sim, Pedro era crente, né? Nós sabemos, eu acredito claramente que ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. Um pouco tempo antes ele falou: tu és o Cristo, filho de Deus, né? Então, ele era um crente, mas neste momento ele foi muito fortemente, mas muito fortemente afetado, influenciado. Não acredito que ele foi possesso pelo espírito de Satanás, não acredito nisso, por algum demônio, não acredito nisso, mas eu acredito que o crente pode ser muito fortemente usado pelo próprio Satanás, como aqui foi o apóstolo Pedro. Por que ele foi? Porque ele considerava naquilo, tatonanthropon, naquilo que é dos homens, naquilo que pertence aos homens, não naquilo que é de Deus, não naquilo que se refere ao próprio Deus, não naquilo que está relacionado ao próprio Deus, mas nas coisas que são dos homens. E por que ele pensava nas coisas dos homens? Porque ele estava pensando em Jesus Cristo, tendo a glória sem a cruz. Ele estava pensando no Senhor Jesus Cristo como aquele que haveria de não sofrer aquilo que o Senhor Jesus Cristo já tinha falado que haveria de sofrer. Muito bem. Podemos ir adiante no nosso próximo. Deixe-me consertar isso aqui para que ele não venha a atrapalhar aqui. Deixe-me ver. Vamos ver se eu consigo aqui. Pronto, deu certo. Vamos adiante. Aqui nós temos, né, uma explicação breve. O fronês, como nós temos aqui, não pensas, certo? O fronês, não pensas, não consideras, tatu theu, as coisas de Deus, e sim tatonanthropon, as coisas dos homens. Então, duas das expressões mais comuns são exatamente essas. O artigo neutro plural com um genitivo, em que o artigo neutro implica a ideia de coisas. Esse é um dos primeiros pontos que a gente acaba chamando a atenção dentro do Novo Testamento grego, quando a gente começa a estudar gramática, é esse artigo neutro, como coisas. E muitas vezes o artigo no masculino sozinho acaba significando homens, e aquele artigo no nominativo sozinho muitas vezes está significando mulheres. Não só nominativo, como outros casos também. Então nós temos aí essa explicação, como você pode notar. Mas nós podemos ir mais adiante neste ponto também. Quando a gente tem aqui essa análise, deixe-me chamar a atenção aqui. Nós temos o texto de Mateus 10, 3. Nós temos Filipós
Filipos, que é Filipe, como você pode perceber aí, Kai e Bartolomaios. Bartolomaios, que significa Bartolomeu. Nós já consideramos, inclusive, né, um texto parecido. Thomas, que é Tomé, Cai, Mathaios e Mateus. Como nós já notamos esse texto, eu queria só lembrar aqui que nós temos os substantivos terminados em ômicron sigma. No caso aqui, Thomas, porque é um nome diferente, mas todos eles são nominativos, porque exatamente está fazendo uma sequência aí dos nomes e está utilizando aí o nominativo. Aqui ele utiliza um aposto rotelones, que é exatamente o publicano, rotelones, o publicano, ligado a pessoa aí ligada ao próprio Mateus. Lembrando, né, que vamos usar essa palavra aqui, buscar exatamente essa palavra, Mateus 10:3. Nós temos aqui rotelones. Lembrando que o publicano era exatamente aquele que recolhia os impostos, né? Que obviamente para o judeu não era uma pessoa muito benquista, porque o cobrador de impostos fazia isso para o Império Romano, então o publicano era praticamente um traidor da pátria judaica, porque ele recolhia impostos para um povo que não era o povo dele. E para piorar, ainda tinha uma fama de quem tomava uma parte do dinheiro público, que era dos romanos, que o judeu já dava com muita indignação, e ainda muitos desses publicanos, ainda tomavam para si ainda ainda lançavam mão do patrimônio público como sendo privado, né? Nada que seja muito diferente dos dias de hoje, como nós notamos. Mas o fato de ele ser um publicano, né, rotelones, e isso está marcado aí, é uma forma de Deus mostrar a transformação que ele pode fazer nos seus. Mateus era um publicano, mas Deus foi misericordioso com ele, gracioso com ele e transformou a sua vida. E é interessante o aposto permanecer aí como uma forma de marcar a transformação que Deus fez na vida desse homem. Nós temos Jacobos, que é Tiago, e nós temos Rotu Alfaio, que é exatamente o artigo mais a locução genitiva Alfaio, aquele que é de Alfeu, que neste caso foi traduzido como filho de Alfeu. Kai Tadaios, que é exatamente Tadeu. Então, outra coisa interessante aqui é o fato de ele traduzir Bartolomaios, Mathaios e Tadaios. Essas terminações elas acabam sendo transliteradas para o português como eu, né? Como esse sufixo eu, né? Então, Mathaios vira Mateus, Bartolomaios vira Bartolomeu e Tadaios vira Tadeu. E Alfaios vira Alfeu. Então você acaba notando também essa relação aí de aios para eu. E algo interessante também com relação à transliteração, já dentro do grego intermediário também, a gente acaba notando esses elementos que acabam se repetindo, né, esses padrões dentro da língua grega, é exatamente o fato de que as transliterações, a forma como as palavras foram transliteradas, por exemplo, para o inglês, acabam sendo muito mais de forma literal do que como já foram um dia para o português, certo? O português ele acaba fazendo muito mais adaptações. Por exemplo, Jacobos vira Tiago, né?
e no caso no grego, no inglês vira James. Mas até mesmo no hebraico a gente vê outras relações interessantes, como a gente vê outras línguas, e no português acaba sendo algumas. A gente vê transformações maiores na língua, talvez porque nossa língua é muito mais sonora, né? Mas enfim, esse é outro ponto a ser considerado. Achei interessante lembrar aí do Thadaios, Alphaios, no caso é Alfaio porque está no genitivo, mas é Alphaios, Thadaios, Bartolomaios e exatamente esse que eu chamei a atenção. Muito bem, espero que você tenha entendido aqui os pontos que a gente trouxe. Na próxima aula a gente continua com outros exemplos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e valeu!